Questão 31. Assinale uma característica de um fundo de investimento imobiliário. Então, questão 31 aqui está falando sobre FIIs, fundos de investimento imobiliário. Existem diversas categorias dentro do mercado de FIIs, né? Segmentos como, por exemplo, logísticos, shoppings, lajes corporativas, de papéis, entre outros. Então, vamos estar procurando aqui qual que é a correta dentro das características dos FIIs. E tem A. Os lucros são periodicamente distribuídos, sim, geralmente de forma mensal, e que até então, para investidor pessoa física, é livre de imposto de renda, e tributados pelo IR pela alíquota de 10%. Não. Então guarda lá. FIIs, né, geralmente distribui dividendos de forma mensal, o seu dividend yield geralmente é mensal, e é isento de IR, de imposto de renda para pessoa física, ok? B. O resgate de cotas é permitido a qualquer momento. Na verdade, você não resgata as cotas, você negocia ela na Bolsa de Valores. Até mesmo porque vamos imaginar um fundo de lajes corporativas, como por exemplo, disclaimer, não é uma recomendação de compra, é só um exemplo educacional, o BRCR11, tá ok? Então, imaginando esse fundo de investimento imobiliário, existem diversos imóveis dentro do portfólio desse fundo de investimento, se eu não me engano são cerca de 15 imóveis, e aí um grande investidor quer realizar o seu resgate. Poxa vida, será que vai ter um tempo hábil para o gestor estar realizando esse resgate, estar realizando as vendas desses imóveis num preço justo, numa solvência, procurando uma imobiliária? Fica inviável esse tipo de coisa quando a gente fala em mercado imobiliário, né? Imóveis por si só têm baixa liquidez, então em bolsa de valores eles são fundos fechados, né? FIIs são fechados. E quando eu negocio as cotas via home broker, como se fosse uma ação mesmo. Eu digito esse código no meu home broker, do meu HB da corretora, e consigo estar comprando ou vendendo mais cotas. Então as cotas trocam de mão de investidores, mas o fundo continua sendo fechado e tendo a participação da mesma quantidade de imóveis, tá certo? Item C. Rendimentos e ganhos de capital oferidos na alienação ou resgate das cotas são tributados em R de 20%. Correto. O que é isento de IR, pessoal, são os dividendos, pelo menos até o momento desse vídeo. Agora, o item C está correto, porque está falando rendimentos e ganhos de capital auferidos da alienação. Então, vamos supor que você comprou o BRCR11 a R$60. Passou algum tempo, passou uns meses, você vendeu a R$70. Poxa vida, qual foi seu lucro aqui? Qual a diferença dos dois? O seu lucro foi de R$10. Você comprou a 60, vendeu a 70, o seu lucro foi de R$10, tá certo? E aí, ó, 20%, R$2, vai ser tributado, que é via DARF, né? Você tem até o último dia do mês seguinte para estar realizando esse pagamento dos R$2. Claro que descontado todas as corretagens, emolamentos da bolsa, taxa de liquidação. Realmente é aquilo do líquido que vai ser descontado o seu IR. E aí é 20%. Não entra na isenção daqueles 20 mil que a gente tem para ações. Atenção nisso. Você vai ser um profissional CPA 20, né? Certificado de profissional Ambima Série 20. Tem que estar com isso muito bem claro na hora que for atender seus clientes. Não tem aquela isenção dos 20 mil, a somatória total, né, das vendas dos 20 mil em ações nacionais, não vale BDRs, que você fica livre de imposto caso tenha algum lucro. FIIs já não entram nisso daí, tá bom? Então teve ganho de capital no período, 20%, claro que você pode abater prejuízos passados que você teve em FIIs, tudo em categorias separadas dentro do programa da Receita Federal. E todas estão incorretas? Não. O item C é o item que deve estar sendo assinalado como correto. Bora para a próxima questão, questão 32, uma questão mais conceitual que a gente vai estar lendo aqui com calma em relação às IPOs e vai estar sabendo o conceito e conseguindo acertar mais essa questão. Então vamos lá. A abertura do capital de uma empresa, um IPO, pode ser uma maneira do investidor que tenha patrocinado o projeto inicial obter o retorno esperado. É verdade. Contudo, o momento do IPO depende basicamente do ciclo de vida do negócio e é chamado apetite ao mercado para comprar as ações de uma empresa. Exatamente, ele vai ser feito via, com a Comissão de Valores Imobiliários com a CVM, mas tem que ver se o mercado ele vai querer estar tendo aquele apetite de risco, se o mercado vai estar fazendo toda a absorção da compra, da ofertante.
Entre as vantagens que a captura de recursos do IPO representa frente a outras modalidades de obtenção de recursos é possível elencar. Então, quais são as vantagens de eu fazer um IPO? Ou seja, ao invés de eu ir procurar uma instituição financeira, um banco, tá pedindo capital emprestado para capital de giro, para eu expandir uma nova planta da minha empresa, para eu liquidar uma dívida antiga ou que está vencendo, enfim, eu procuro o mercado de capitais aberto para justamente estar conseguindo esses recursos. E aí, qual seria a grande vantagem em relação a esses recursos, né? É possível elencar o aumento das reservas líquidas da empresa com pagamento correspondente de juros e necessidade de estabelecimento nas estruturas e relações com investidores para lidar com novos sócios? Não. Né? Até aqui está certo, né? O aumento da reserva líquida da empresa com correspondente pagamento de juros, tudo bem. Agora, a necessidade de estabelecimento de uma estrutura de relações para lidar com os novos sócios é uma obrigação, né? Está meio fora de contextualização esse item A. Item B, o aumento do caixa no caso de uma emissão primária sem necessidade de pagamentos de juros sobre capital da criação, exatamente o que num banco vai ser exigido como principal, né? Que não o pagamento pode até gerar problemas de insolvência e futura recuperação judicial que pode acabar em falência, e criação de uma moeda de troca na aquisição da incorporação de outra empresa. Exatamente, essas as vantagens que seria em relação ao IPO do que simplesmente estar pedindo recursos financeiros numa outra instituição financeira. Então, é o item B de bola que está descrevendo com mais exatidão, de forma mais completa, o que está pedindo no enunciado. C. Aumentar a visibilidade e possibilidade de eventuais fusões, aquisições, corporações, necessidade de atendimento. Não necessariamente, né? Poderia ser feito sem via IPO. Diversificação das fontes de financiamento, possibilitando efetuar estratégias de crescimento e necessidade de estabelecer uma estrutura de relações. Até aqui tudo bem, né? Diversificação de fontes de financiamento é uma possibilidade, né? O que pode efetuar estratégias de crescimento sem necessidade de estabelecer, né, uma estrutura. Agora, de relações com investidores e lidar com os novos sócios, você tem que ter essa estrutura, né? É obrigatório, né? Então tá fora de contextualização. Realmente a questão 32 é o item B que deve ser assinalado como correto. Questão 33. As corretoras de títulos e valores mobiliários. Então, as chamadas CTVM, né? As corretoras de títulos de valores mobiliários. A gente tem inúmeras para citar no mercado hoje em dia, né? Tem a XP Investimentos, tem a Genial Investimentos, tem a Rico, que é do grupo XP, tem a Clear, que também é do grupo XP, tem a Modal Mais, tem agora a antiga Isinvest, agora a Nu Invest, né? Que o banco New Bank fez a aquisição dela, entre outras que poderiam estar sendo citadas aqui. Então, essas corretoras, elas vão ter quais finalidades dentro do sistema financeiro? Vamos lá. Item A. Estão autorizadas a realizarem operações de arrendamento mercantil? Não, né? Os lícitos? Não. B. Não podem administrar recursos de terceiros. Podem administrar recursos de terceiros, né? Como, por exemplo, a parte de fundos, a parte das assets que possuem as corretoras de títulos de valores imobiliários. Por exemplo, o BTG Pactual é banco de investimento, uma outra corretora. E pode estar administrando recursos de terceiros, claro que tudo regulamentado via CVM, com muita transparência com o investidor, com objetivos e muita atenção ao risco em relação a essa administração de capital de terceiros. C. São autorizadas a atuar no mercado de câmbio? Exatamente, elas podem atuar no mercado de câmbio sim, né? Compra e venda de moeda estrangeira, de dólar, euro, entre outras moedas. Não pode atuar no mercado de derivativos? Podem atuar no mercado de derivativos, né? Qual é aquele mercado de derivativos mesmo que a gente tem, pessoal? Derivativo é um mercado que deriva do outro, que depende do outro. Então, por exemplo, opções sobre ações, né? Pode ser uma call ou pode ser uma put, uma opção de compra ou uma opção de venda. Eu dependo do preço do ativo subjacente para estar tendo alteração em relação ao preço daquela opção, que vai ter um vencimento. Nada mais é do que uma escolha, né, de compra ou venda. Veja bem, não é uma obrigação, por isso que chama opção, num preço pré-acordado. E aí vão ter inúmeras variantes nesse percurso e um custo em relação a isso, tá certo? Outras operações comuns de derivativos é o mercado futuro. Né? Possuem contratos altamente padronizados, como por exemplo, futuro em índice, futuro em dólar, que pode ser usado para hedge, para proteção, pode ser usado como especulação financeira também. Muitas pessoas fazem day trade nesse mercado, mas depende do ativo subjacente para estar oscilando ou não. Né? Um outro exemplo que a gente tem aqui é o mercado swap. Né? Swap quer dizer troca entre taxas de juros, trocas acordadas entre datas futuras.
Então, são alguns exemplos do que é o mercado de derivativos. Existem outros exemplos também, mas é tudo aquilo que depende de outro mercado, deriva de outro mercado, né? Exemplo, a manteiga é um derivativo do leite, o queijo é um derivativo do leite, pois sem leite não há manteiga e não há queijo, tá certo? Então é daí que vem essa palavra, derivativos. Não se assuste, né? Se está sendo novidade algumas coisas aqui para você. Com certeza, ao longo da sua carreira, uma instituição financeira como CPA 20, já atendendo gerentes de mais alto varejo, você vai estar familiarizado com esse linguajar cada vez mais. Questão 34. O patrimônio líquido de um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento de direito creditório. Então, é um FDIC, né? O FDIC seria Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. É um fundo de investimentos que tem dentro desse fundo mais fundos, é fundo de fundos, vamos dizer assim, né? É um fundo de fundos, é um fundo, ó, F de fundos, outro F aqui. É um fundo de fundos, mas é em relação a direitos creditórios, né? Então, o que vai estar certinho em relação a ele, né? No mínimo, 95% desse fundo de fundos de direito creditório. Esse 95% está certo, guarde esse valor. Opa, deixa eu apagar aqui. Esse 95% está certo, no mínimo 90%, 95%. Para aplicação de cotas de fundos de subjacentes, não, né? Seria de FDIC, né? Seria de fundos de investimentos de direito creditórios, não de fundos subjacentes, né? Tá fora de contextualização. Entre 90 e 95, não, é no mínimo 95, né? E C, no mínimo 95% para aplicação de cotas de FDICs, né? Então, é o item correto. Creio que o item A é meio óbvio que é incorreto, né? O que poderia ficar mais dúbio lá na hora é em relação a esse percentual, né? Se tem uma faixa de percentual, igual está dizendo o item B, é de 50 a 95, ou realmente é no mínimo 95. Geralmente esses fundos eles têm que ter uma alta exposição em relação à parte de direitos creditórios, então é no mínimo 95% mesmo, né? Lembrando, não está nessa questão, mas se fosse fundos de ações, no mínimo 2/3 em ativos de renda variável atrelado ao mercado de ações, né? E item D, no mínimo 50% de aplicações de cota de direito creditório, não, realmente é 95%. Então saiba o conceito para na hora tá conseguindo aí, né, no mínimo 70% dos acertos. Lembrando que prova inteira aqui vão ser 60 questões. Acertando 42 questões ou mais, você consegue a sua certificação CPA 20, o segundo degrau, né? Seguindo uma ordem, vamos supor que você já seja CPA 10, seguindo uma ordem, a sua segunda certificação dentro do mercado financeiro para estar atuando. Questão 35 diz o seguinte: a alíquota come cotas varia de acordo com a classificação do fundo para fins tributários. Assim é correto afirmar. Geralmente fundos multimercados ou fundos de ações têm um come cotas, né? Que é atrelado à parte de tributação de imposto de renda, que ocorre nos últimos dias úteis do mês de maio e novembro, onde diminui o número de cotas que o vencedor possui por causa da tributação do imposto de renda, certo? É correto afirmar que ela é de essa cota, né, esse percentual, 20% sobre o lucro para os de curto prazo, sim, faz mais sentido, né? Curto prazo. Você vai pagar um imposto a maior, inclusive a tributação que a gente tem aqui para day trade, né? E 15% como uma forma de incentivar o investimento ser mais perene, ele não ser de certa forma especulativo, vamos dizer assim, para o longo prazo, né? Faz mais sentido, tá certo? Ó. Quanto maior o período, olha lá o bom senso, menor, né, o imposto de renda. Quanto menor o período, mais especulativa, vamos dizer assim, a operação, né, pelo bom senso, né, pelo justo, maior seria o imposto de renda, certo? Item B, 15% para curto prazo, não, né? Seria 20, está invertido aqui. 22,5% não. Curto prazo é 15, é 20, não é 22,5%. Cuidado com os percentuais, né? E aqui ele vai variando como se fosse igual. Acho que é um pouco fácil, né? Pelos percentuais, assim, um bom senso até, né? Pelos percentuais estarem correlacionados de forma mais correta realmente no item A. Bora para a questão 36. Em relação aos fundos de investimentos, é correto afirmar que quando a gente fala de fundos de investimentos, existem 4 classificações básicas aí da Anbima, né? Fundos de renda fixa, fundos multimercados, de forma geral, aí já tem dentro desses multimercados, né? Os macros, de long short, os de hedge. Esteja
claro, também com esses conceitos das 3 categorias principais de multimercado, né? Macro é uma visão macroeconômica, né? Fundo macro. Long short, ele opera comprado e vendido, pegando distorções em relação ao mesmo setor, ou mesmo em relação ao mesmo ativo, com distorções das ações preferenciais e ordinárias, por exemplo. E hedge é um fundo que vai atuar como proteção. Ele vai vender um determinado percentual, por exemplo, de BOVA11 para proteger a carteira que ele está comprado. Então espera-se que quando subir, a carteira dele suba mais que o BOVA11, que é o índice que é um ETF que segue o índice Bovespa. Então ele vai estar ganhando, mas menos se ele não tivesse esse hedge. E quando cai, que a carteira caia menos em relação ao BOVA11, ele vai ter uma determinada proteção sobre um percentual que ele está vendido. Então, são esses 3 fundos que atuam como multimercado. Fundo de ações em si e fundos cambiais. Tá certo? Ó, fundo de renda fixa, multimercado de forma geral, ações e cambiais. Então, são essas as 3 classificações básicas quando a gente fala de fundos de investimentos. Então, vamos lá. Item A. Os cotistas dos fundos abertos podem solicitar o resgate de suas cotas. Somente no fundo, os cotistas de fundos abertos podem solicitar o resgate de suas cotas. Somente no fechamento no fundo? Não, né? Se ele é aberto a qualquer momento. Então tá incorreta esse item A, né? Se o fundo é aberto, não é somente no fechamento do fundo que o cotista pode estar solicitando as suas cotas, beleza? Item B. Os cotistas dos fundos fechados podem resgatar? Não. Não é a qualquer momento se o fundo é fechado. C. Não existe diferença do resgate dos fundos fechados e abertos? Não, existe diferença sim. Né? E D. Fala, os cotistas dos fundos abertos podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo. Exatamente, né? Se o fundo é aberto, ele vai estar podendo selecionar o resgate, né? Opa, D, né? Perdão, aqui, ó. Pus o certo, mas com a letra errada. Aqui, D de dado, né? Letra D. Se o fundo é aberto, ele realmente vai poder estar solicitando o seu resgate a qualquer tempo. É claro que, a partir do momento que ele realiza a solicitação de resgate, existe um prazo de cotização. Isso vai estar no regulamento do fundo e também na sua lâmina. Pode ser D mais 3, pode ser D mais 15 dias corridos, pode ser D mais 30. Alguns fundos chegam a D mais 60, D mais 90, né, dependendo aí da categoria, das classificações. Sempre alerte seus clientes em relação a esses prazos, né? Ah, você fez a solicitação de resgate. Agora o gestor vai ter um prazo para vender os ativos e conseguir colocar o dinheiro na sua conta. Mas que prazo é esse que o gestor vai ter? Vai estar lá na lâmina do fundo, lá no regulamento do fundo. Durante esse período você participa tanto da valorização quanto da desvalorização. Então não adianta eu estar prevendo uma grande crise, vamos supor, igual foi a pandemia do Covid-19 em 2020. Eu estou prevendo teve um circuit break na bolsa, pode ter mais, eu vou resgatar. Se o fundo é D mais 30, você vai ficar D mais 30 dias corridos. Teve mais 5 circuit breaks, né, que é quando a bolsa entra com um mecanismo de defesa, quando cai menos 10%, para por 15 minutos e volta. Parou menos 15, para por meia hora e volta no mesmo dia, obviamente. E o índice Bovespa caiu menos 20, não vi isso acontecendo desde 2007, que eu atuo no mercado financeiro, mas a bolsa pararia por tempo indeterminado. Né? Então, não adianta, estou prevendo uma grande crise, você vai participar tanto da valorização quanto da desvalorização. Os intuitos, o foco desses investimentos, então, pessoal, é para longo prazo, não é para usar reserva de emergência, não é para ficar tentando especular em entradas e saídas de fundos, tá certo? Então, bora para a nossa questão 37. Um gerente de investimentos precisa determinar qual será o próximo ativo que será investido. Então, ele é o gerente, ele vai determinar qual o próximo ativo que vai estar sendo investido. Né? Recentemente foi reforçado que a intenção do governo é elevar a taxa base de juros Selic e conversa informal com as analistas sobre economia decide aplicar em letras financeiras do Tesouro. Essa decisão é um exemplo de heurística. Então, que exemplo de heurística a gente tem aqui? Né? Então é o seguinte, elevar a taxa base Selic. Né? Por que o governo eleva? Para fomentar mais a economia. Eu quero tirar dinheiro da praça, então eu tenho que deixar a renda fixa mais atrativa. Então vamos supor, eu, Bruno, ao invés de eu abrir uma padaria, eu tenho dinheiro para abrir uma padaria. Mas se a taxa Selic está em... Vou dar um exemplo aqui mais radical, né? 6% ao ano,
Pô, não vale tanto a pena a renda fixa, vale a pena eu abrir a padaria, contratar gente, movimentar funcionário, começa a fomentar a economia, mais dinheiro na praça, então taxa de juros baixa, vai ter mais dinheiro na praça, vai fomentando mais a economia, mais giro. Qual que é o preço que você paga nisso? Inflação. Se eu aumento, vou extrapolar aqui, vai para 12%. Geralmente é meio ponto percentual, aqui seria período de um ano aqui para isso acontecer, né? De forma gradativa, não é brusca, mas de forma gradativa depois de um ano, aumentou para 12%. Então, a renda fixa começa a ser mais atrativa do que eu, Bruno, ter lá minha padaria, girar, trabalhar, não sei o quê, ou mesmo investir em ativos de renda variável, como ações, como FIIs, mercado de derivativos, procurar fundos do exterior, commodities. Poxa, vou ter aqui 12% ao ano para não fazer nada. Então você começa a tirar dinheiro mais na praça, claro que isso vai fazer com que o governo pague mais juros, né? E você controla melhor a inflação. Só que qual é o preço que você gera disso? Recessão econômica. Então eu, Bruno, fecho a minha padaria, tinha lá 5 funcionários, um caixa, 2 padeiros, um gerente e um segurança. Eu demito todo mundo, fecho a conta certinho, pago todos os direitos e, né, recessão. Você vai tendo controle inflacionário, mas vai aumentando o desemprego. Então ninguém faz nada, vive as custas do governo, não vamos fazer nada. Então, claro que vai ter um ponto ótimo, um cobertor curto, para tá tendo um ponto ótimo para cada país aí, tá certo? E aí, ó, em conversa informal com os analistas sobre economia, decide aplicar em LFT. O que é LFT? Letras Financeiras do Tesouro. Dança conforme a música. Quando eu estava aqui em 6%, eu estava ganhando 6%. Depois de um ano, de várias reuniões do cupom, graduais aumentos de 0,75%, 1,5%, né? Isso demorou um ano, chegou em 12%. Então, vou estar ganhando 12%. Então, dança conforme a música. Ele é pós-fixado em relação a Selic. Selic cai, ganha menos. Selic sobe, ganha menos. Não é pré-fixado, não é pós-fixado em relação à inflação, como é o caso das NTNBs. Tá bom? Então, esse é LFT. Forma mais simples de se investir na renda fixa, fora a poupança, né? Porque você tem aí, por exemplo, como sugestão, reserva de valor, vai pagar 100% do Tesouro Selic, né? Por ano, a gente não pode esquecer que o Tesouro Direto tem a taxa de 0,25%, que é cobrado de forma semestral, mas é dessa forma que funciona, né? Essa decisão é um exemplo de heurística de que forma? Excesso de confiança? Não. Disponibilidade? Sim. Uma forma racional de estar agindo com disponibilidade. Faz sentido? Dotação não, representatividade não. Conforme está disponível, né? Se há expectativa que vai ocorrer isso, então vão estar disponíveis, são títulos mais atrativos para eu estar investindo conforme a minha disposição de capital. Tá certo? Então, questão 37 é o item B, que deve estar sendo assinalado como correto. Questão 38. Julgue as alternativas a seguir. Item 1. Conflito de interesses. É a situação gerada pelo confronto entre os interesses próprios ou de terceiros relacionados ao profissional que atua em determinada atividade e os interesses de seus clientes ou a empresa em que atua. Até que tá certo, né? Agora os interesses da empresa com interesses próprios, né? Começou certo, mas foi terminando errado essa da 38 aí, né? Então tá errado esse item 1, né? Conflito de interesses, né? Isso tem até em grandes assets, em grandes fundos, a muralha da China, né? Os Chinese Wall, que é justamente para separar os conflitos de interesses que possam existir entre os recursos do fundo e a instituição e a corretora. Então existe essa separação para que você não tenha uma grande posição, por exemplo, que a corretora quer desovar de uma ação e o fundo lá da asset tenha que comprar a qualquer preço, né? Realizando lucro para a corretora, mas prejudicando os cotistas do fundo lá da asset, tá certo? Então isso seria, por exemplo, uma situação de conflito de interesses, mas não é em relação aos próprios, tudo bem lá o relacionamento profissional, mas interesses dos seus clientes ou da empresa que atua não, né, contra si próprio, né? Tá meio estranho isso daí, tá certo? 2. Insider Trader. Insider Trader, pessoal, é uma prática criminosa. Você operar com informação privilegiada. Não pode, é ilícito, não é legal. Caso você profissional, que atua no mercado financeiro, CPA 20, fique sabendo de informação privilegiada, primeiro, não repasse para frente. Segundo, não tire proveito para si próprio, pois dependendo das movimentações atípicas ou do volume, o COAF pode
te tá investigando e você pode perder até o direito ao seu registro. Coisa muito séria isso daí, tá? Ou a própria CVM pode estar te investigando também, não só o COAF. Mas é uma prática ilícita e criminosa, né? Não faça esse tipo de operação. De forma teórica, todos os investidores devem ser tratados de forma equitativa, assim como as informações divulgadas ao mesmo tempo para todo o mercado. É claro que às vezes há vazamento de informação, né? Algumas entidades do governo podem operar, mas não é uma prática lícita, porque a gente está sempre indicando o que é correto, né? Então, falo assim, insider trader é a negociação de valores imobiliários baseado no conhecimento de informações relevantes que ainda não tenha sido ao público. Sim, por isso que são chamadas de privilegiadas, com o objetivo de oferir lucro ou vantagem no mercado. 2 está correta. Isso é insider trader. 3. Dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal é a etapa da ocultação, e isso, eu estou ocultando o processo de lavagem de dinheiro. Exatamente, ó, lavagem de dinheiro. Vai cair questão disso lá e você vai estar acertando, porque você vai estar com o conceito muito bem claro em relação a isso, tá? Isso já é manjado, né? Sempre cai questãozinha de lavagem de dinheiro, pois você vai ter que estar atuando diretamente a isso. Então, profissional, conheça o seu cliente, saiba das movimentações dele, do seu patrimônio. Caso você veja algo atípico em relação à lavagem de dinheiro, comunique o COAF imediatamente. Então, lavagem de dinheiro envolve em 3 etapas: colocação, ocultação e integração. Então, é uma prática criminosa, ilícita. Eu tenho dinheiro proveniente de uma atividade ilícita, como, por exemplo, o tráfico de drogas. Eu vou querer estar lavando esse dinheiro. Eu quero colocar ele no sistema financeiro como se fosse de uma atividade lícita, né? Uma empresa de fachada, um superfaturamento de um posto, uma lavagem de dinheiro em criptoativo. Enfim, eu quero colocar dinheiro no mercado de novo, como se aquele dinheiro fosse de atividade lícita, mas não é. Então, ó, dissimular a natureza, origem, localização, movimentação de propriedade de direito ou valores provenientes de infração penal, etapa de ocultação, exatamente. Eu coloquei agora, eu vou ocultar para depois estar fazendo a integralização no sistema como se fosse um dinheiro de prática lícita no mercado. Então, o 3 também está correto, beleza? Então, questão 38, 2 e 3 estão corretas, o item B, que deve estar sendo assinalado como item correto. Tranquilo? Esteja bem claro com esses conceitos, pois vai ser exigido na prova e você também vai estar utilizando no seu dia a dia como profissional de atuação. Questão 39. Com relação aos fundos de investimento, é correto afirmar que? Então, questão sobre fundos de investimento. Vamos estar vendo o que é correto afirmar sobre eles. Item A. Os fundos de dívida externa têm o objetivo de aplicar recursos em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União? Não, né? Não tem que ser responsabilidade da União. Começou certo. Perdão. Tem que ser, né? 39. De responsabilidade da União, sim. Né? União de cada país, tá ok, pessoal? Pensei aqui no Brasil só não, né? União de cada país. Está correto. Né? Os fundos de dívida externa tem o objetivo de aplicar os recursos em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União. Exatamente. Isso em cada um dos países. Responsabilidade da União de cada um dos seus países. Exatamente. Né? Está aplicando em dívidas de dívida externa, mas a responsabilidade desses títulos é da União local daqueles países. Vamos continuar lendo as demais alternativas agora. B. Fundos de dívida externa podem manter até 100% dos ativos da carteira negociados no exterior. Pode. Ele já é fundo de dívida externa. Então, ele pode manter isso daí. Ó. Tem 2 corretas. Né? O limite máximo cai para 10% da carteira nas demais categorias de fundos, exceto dívida externa, com relação às carteiras que podem ser negociadas no exterior. Não tem esse limite de 10% para as carteiras. Ele pode aplicar 100% em relação à dívida no exterior. A e B estão corretas. Então, é o item D que deve ser assinalado. Atenção lá na hora da prova. Né? Às vezes você já leu um item, mas já está correto. Faça igual a gente está resolvendo aqui no simulado. Leia todos os itens, né? Já estamos aqui com o nosso 3º simulado da base, só do CPA 20, para você estar totalmente comentado, questão 1 a 1.
mas leia todos os itens para que você realmente assinale a alternativa correta que deve estar sendo assinalado lá na hora da resolução do exercício. Então, neste caso, A e B estão corretas, né? Fundos de investimentos, é correto afirmar que fundos de dívida externa têm o objetivo de aplicar recursos em títulos representativos de dívida externa pela responsabilidade da União, de cada país, é local, né? E fundos de dívida externa podem manter até 100% dos ativos da carteira negociados no exterior, exatamente, porque são fundos de dívida externa. Então, item D de dado A e B estão corretas. Questão 40, pessoal. Qual das alternativas abaixo não é uma obrigação do questionário do perfil do investidor? O suitability. Então, é o que não é. Atenção lá na hora da prova, né? Vamos ter 3 corretos, mas a gente está procurando justamente qual que é a incorreta, né? Que não é de obrigatoriedade no questionamento o perfil do investidor, beleza? Objetivo do investidor? Sim. Qual o objetivo daquele investimento? Tem que ser. Horizonte de investimentos? Sim. Né? Quanto tempo você espera? É para sempre? É para o seu filho? É para comprar um carro? É para uma viagem? É para aposentar? O que é esse investimento? Decisões realizadas sobre investimento exterior? Não, né? Isso não é obrigatório no questionamento do perfil de investidor. Né? Tudo que indica aí vai ser a alternativa C, que vai ser assinalada. E patrimônio e disponibilidade de capital, esse é essencial, né? Justamente para você conhecer, né? Imagina que você tem um cliente que ele é um estagiário, né? Ele estava no curso de administração, de 22 anos, ele declarou que tem 50 mil de patrimônio, ele ganha 2 mil por mês, né? E tem patrimônio de 50 mil e ganha 2 mil por mês. Aí, do nada, ele compra uma casa de 5 milhões. Peraí, né? Patrimônio de disponibilidade de capital, de onde veio esses 5 milhões? Sendo que você é um estagiário que tinha patrimônio de 50 mil. Foi herança, né? O que aconteceu? Foi tributado? Foi herança? Tá. Teve tributação em cima? Não teve? De onde veio isso? Então, é uma coisa suspeita, né? Algo atípico. Por isso você tem que conhecer o seu cliente, né? Tem que conhecer o objetivo, o horizonte, mas o fundamental é o patrimônio e a disponibilidade de capital que ele tem, né? Então, isso aqui que é o foco em relação ao suitability. Claro que decisões realizadas sobre investimentos anteriores não vai ser tão interferente assim, ele pode comentar, mas não é uma obrigatoriedade do questionário, né? Você pode até usar isso como um diálogo para entender um pouco mais sobre o passado, o que ele espera com o seu serviço, mas não vai ser uma obrigatoriedade em relação a isso, beleza? Questão 41. A Bolsa de Valores disponibiliza um espaço destinado ao encontro entre empresas demandantes de recursos de investidores. Exatamente. Empresas que estão sobrando capital, né? Que estão precisando de capital, né? Demandantes, e recursos de quem está sobrando de investimento. Vamos unir, né? Quem está querendo investir e quem está precisando desses investimentos. Está na alternativa que representa a operação que a empresa pode realizar no mercado de capitais. Então, o que a empresa vai poder estar realizando no mercado de capitais? Emissão de CDB cuja taxa é prefixada? Não, né? Aí é só instituições financeiras, né? Só instituições financeiras. Somente instituições financeiras que vão emitir debêntures, né? Que vão emitir CDBs, perdão, e aí não vai ser via unir, né? O IPO, né? Não vai ser isso, empresas que já estão listadas, né? Que querem mais recursos, tá certo? Item B. Emissão de debêntures com a taxa prefixada? Sim. Lembrando que instituições financeiras não podem emitir debêntures, elas emitem CDB, né? Crédito de depósito bancário. Então, emissão de debêntures, né? Um título de dívida privada, existe o risco de calote, o risco de crédito em relação a essa forma de emissão de investimentos, que a Bolsa de Valores vai estar sendo útil neste caso, né? Venda de títulos do Tesouro Nacional não é na Bolsa, empréstimo de curto prazo, né? Que são os empréstimos mais curtos, né? Os commercial papers, vamos dizer assim, né? Mais as notas de curto prazo, não vai estar sendo também essa intenção. Então, 41B, que é a correta. Questão 42. Pelas práticas contábeis aplicadas no Brasil, uma debêntures com juros anuais de 10% e conversível em ação, nesse caso ela é conversível em ação,
na data do seu vencimento por sua emitente deve ser classificado como. Então é o seguinte, né? Ela vai pagar por um período, né, 10% ao ano, no final ela vai ser conversível em ações, né, no seu vencimento, com a sua emitente deve ser classificado como. Como que ela vai ser né, conversível? Instrumento derivativo não, passivo sim, feito de forma automática, capital social não, patrimônio líquido não. Não é um derivativo, acho que essa ficou bem clara também, né, pessoal? Ó, pelas práticas contábeis aqui no país, uma debênture com juros anuais de 10%. Então, ela é um título de renda fixa privado. É conversível em ações no final do seu vencimento. É feita de forma automática essa conversão da debênture para ação da companhia no seu vencimento, né? Vai ser classificada como forma passiva, porque isso é feito de forma automática e o investidor já sabe o que vai acontecer, tanto no período quanto no final que ele vai ter. Claro que quando converter para essa ação, né, número de ações fixo, ele não vai saber o preço que está essa ação ao mercado, né? Se teve valorização, superestimativas, baixas estimativas em relação a ela, mas ele sabe o processo que vai estar ocorrendo em relação a tudo isso, beleza? Questão 43. Utilizar-se de informações privilegiadas. Informações privilegiadas para benefícios próprios ou de terceiros, quebrando as normas e padrões éticos do mercado financeiro, ó, prática criminosa, não faça isso. Prática ilícita. Opa, prática ilícita. Tá? Criminosa. Ah, mas tudo é insider trader? Não, é qualquer informação que possa afetar, né, um determinado ativo para cima ou para baixo e que não seja pública ainda. Entendeu mais ou menos? Isso é um insider trader, né, que possa tirar algum proveito em relação a isso, né? Tem isso é insider trader, né? Under Armour é outra coisa, All Trader é outra coisa, pessoa politicamente exposta é outra coisa. Lembrando que pessoa politicamente exposta não precisa ser necessariamente, por exemplo, um deputado, mas um primo do deputado, ele tem uma correlação, né? Ele está relacionado com esse deputado. Também é uma pessoa politicamente exposta, tá? Fica essa dica aí. Questão 44. A heurística da representatividade consiste em... O que vai consistir, então? É uma questão mais conceitual. Nessa heurística da representatividade. Buscar novas informações ou distorcer novas informações para suportar uma verdade existente? Não. Tomar decisões com base em regras simples, sem uma análise completa e mais profunda, atribuindo pouca ou nenhuma importância de novas informações. Exatamente. Né? Item B é o item correto. Isso vai ser a heurística da representatividade. Aquilo vai estar representando. Você vai tomar uma decisão com base em regras simples, sem uma análise completa e mais profunda. Né? Você está duvidando, né? Você tem uma heurística em relação àquilo, atribuindo pouco ou nenhuma importância a novas informações que possam entrar em relação àquela contextualização. Tá certo? C. Selecionar um valor inicial arbitrário e então tentar ajustar para cima ou para baixo enquanto se processam informações. Não. Isso poderia ser uma operação de day trade ou swing trade, não está nem relacionado com a heurística da representatividade. Um viés de memória em que o investidor apresenta uma memória seletiva aos eventos passados? Não. Não é isso daí também. Então, item B é o item correto da questão 44. Questão 45. Um fundo referenciado DI aplica no mínimo 90% dos seus recursos, só questão bem prática de prova e conceitual, né? Já é um fundo DI. DI é depósito interfinanceiro. Está relacionado ao quê? Renda fixa. Está relacionado à renda fixa, né? Então ele vai aplicar os seus 80% no mínimo. Temos esse valor aqui, né? Ó. 80% no mínimo dos seus recursos, ele vai aplicar em quê? Títulos públicos federais e títulos privados que fazem referência ao benchmark ao assumir posições alavancadas? Não, né? Começou certo, mas assumir posições alavancadas não, pois é algo renda fixa, né? Apenas títulos privados, qualquer análise de risco de crédito? Qualquer análise de risco de crédito e não é apenas títulos privados, né? Também não. Bem fora de contexto essas duas, hein, pessoal? Títulos de renda fixa pública emitidos pelo Tesouro Nacional, sim.
E títulos privados de baixo risco de crédito. Aí sim, né? A gente está falando, a gente está atrelando DI, depósito financeiro, a renda fixa, né? Pode até ter títulos privados, mas que sejam de baixo risco de crédito, né? De baixo risco de acontecer algo que não é esperado, tá certo? É isso que a questão está falando. E tem de títulos públicos federais e privados com disponibilidade de utilização de derivativos para alavancagem? Não, né? Eu não vou nem estar utilizando derivativos, nem alavancagem aqui, se a gente está falando em algo que é renda fixa, algo que a gente espera maior perenidade em relação à sua atuação, certo? Então, item C é o item correto, questão 46. Assinale a alternativa correta sobre as medidas estatísticas. Olha aí, uma questão mais voltada para a estatística. Vamos estar vendo quais são essas medidas corretas, né, em relação à estatística. São exemplos 1. De medidas de tendência central. Moda e mediana. Sim. O que é moda? Está na moda, não. O que é moda? Tem uma sequência de números 1, 3, 8, 11, 3, 25, 9, 3, 27, 3 e 8. Qual é a moda? É o número que apareceu mais vezes aqui. Então, ó, número 3 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, a moda é o 3, né? Quem seria a mediana, o valor médio? É eu somar todo mundo isso aqui, ó, e dividir pelo número de elementos. É a mediana, né? A média aí dessas variáveis. E tem 2. A média da amostra de uma variável é a soma dos valores observados dividido pelo total de observadores. Isso, né? 3. Média aritmética simples é a soma das observações dividida pelo número de observações. Exatamente, também é outro nome que se dá. Então, 1, 2 e 3 estão corretas. 1, 2 e 3 estão corretas. Todas estão corretas. Alternativa D. Apenas não, né? Desculpa. Tipo, aqui o X, apenas um, apenas não. Todas estão corretas. A alternativa D, que deve ser assinalada como correta. Olha só que interessante. Média aritmética, né? Então, qual é a média aritmética entre 8 e 2? Então, é a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. São 2 elementos. 10 dividido por 2, 5. Média geométrica de 8 e 2. Vai ser a raiz. Raiz, lembrando, quadrada. Tem um 2 escondidinho aqui, ó. São 2 elementos, ó. Raiz quadrada. Se fosse 3, raiz cúbica. Se fosse 4, raiz quádrupla. Do produto entre eles. Então, 2 vezes 8, costuma dar 16. Raiz de 16, 4. Né? Vamos supor que a média na sua faculdade. Você está lá na faculdade. Para aprovação, média para aprovação, é 5. 5 ou mais, o aluno está aprovado. Aí o aluno tirou na primeira prova 8, na segunda prova 2. Média aritmética, o aluno está aprovado. Ok? Se fosse uma média geométrica, algumas disciplinas que eu já passei na vida tem média geométrica. Tirou 8 na primeira, tirou 2 na segunda, média geométrica 4, abaixo da média para aprovação, está reprovado. Né? Por que a média geométrica é mais cruel? Ela pondera os 2 elementos. Ela vê que o aluno relaxou depois de tirar um 8. Tá? Só para você ter ideia de como se calculam as médias. Beleza? Questão 47. Bora lá. Sobre o FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direito Creditório. Né? O FDIC, Fundo de Investimento em Direito Creditório. É correto dizer que, então mais uma questão de FDIC, vai cair fundos, esteja habituado lá na hora da prova. Pode ser constituído sob forma de fundos abertos? Pode. E aí está correto. Vamos ler todos. Sua captação de recursos pode ser tanto no varejo quanto investidores qualificados? Geralmente é mais investidores qualificados, né? Tá meio estranho isso aqui. Eles não podem ser constituídos sobre a forma do fundo de investimentos e cotas? Pode, a gente viu em outra questão, né? Era o fundo de fundos, né? Era o fundo de investimentos de fundo de investimentos e direitos creditórios. Todas estão corretas? Não.
né? Então, realmente é a alternativa que deve estar sendo assinalada como a correta. Beleza? Questão 48. Bora lá, pessoal. Um investidor, quando de seu processo na tomada de decisão é apresentado duas opções de investimentos. A opção A possui maior duration do que a opção B. Isso ele deve estar ciente que, então, ó, A maior duration e a B, consequentemente, menor duration. O que ele tem que estar consciente? O que é o duration mesmo? Duration é uma medida temporal, pode ser em meses ou em anos, né? É uma medida temporal. Qual vai ser o tempo que eu vou ter para recuperar o meu valor investido? Claro que para ter duration tem que ter cupom, né? Com U. Tem que ter pagamentos periódicos, ou semestral, ou trimestral, ou mensal. Mas enfim, quanto menor o duration, melhor, né? Mais rápido eu recupero o meu dinheiro. Tá certo? Quanto maior o duration, o tempo é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mais lento vai ser, mais vai demorar para eu recuperar o meu dinheiro. Vai demorar mais. Então vamos lá. Opção A é mais sensível às oscilações das taxas de juros. Perfeito. Item A. Por que a opção A é mais sensível? Porque o meu duration é maior, meu tempo é maior. Então, se eu tiver uma oscilação de taxa de juros para cima ou para baixo, vou sentir mais no tempo maior, porque é exponencialmente em função do tempo. Tá certo? Exatamente o item A. Opção A é menos arriscada que a B? Não, é mais arriscada. A opção A é mais, porque o tempo é maior. Né? O tempo é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. A opção A é menos sensível? Mais sensível. Opção B, se trata de um ativo de renda variável? Não necessariamente. Fora de contexto. Não necessariamente. Tá? Nada a ver. Pode ser ou não. Pode ser um título que... Uma ação que paga dividendo, mas não está nem correlacionado a isso. Tá? Então, questão 49. Bora lá. O risco de crédito está diretamente associado ao... Então, ó. Risco de crédito. Qual que é o risco de crédito mesmo? É o risco de calote. Então, crédito, ó. É o risco de default, né? O risco de não pagamento. Devo, não nego, pago quando quiser. Né? Esse é o risco de calote, típico das debêntures, né? Dos empréstimos P2P, empréstimos bancários. É o risco de calote. Sem emprestar dinheiro para o cunhado, né? Esse risco de calote. Quais são os principais riscos que a gente tem mesmo? Riscos de mercado, que é o risco da sobe e desce da bolsa de valores, as oscilações perante oferta e demanda, né? Volatilidade. O que mais que a gente tem aqui? Liquidez. Não achar um preço justo. O spread ser alto entre a compra e a venda. Por quê? Menor volume, menos compradores. Então, o spread de compra e venda é muito alto. Você não acha um valor justo. E um risco que deve ser salientado aqui, que às vezes a gente deixa de lado, mas é importante. Risco operacional, né? A falha humana. A falha humana, né? Ou seja, era para comprar 100 mini contrato, comprei 1000. Putz. Era para vender, eu comprei mais. Putz. Era para comprar Embraer, pois N de navio era antiga, né? Energias do Brasil. Era para comprar ações preferenciais, mas eu coloquei ordinária. Então são erros operacionais, é a falha humana, tá certo? Esses são os principais erros, a gente pode numerar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Que vão estar sendo pedidos na sua prova. Nesse caso, a questão 49 fala apenas do risco de crédito, tá bom? Só estou complementando aqui com os outros erros para a gente fechar o conceito, caso caia uma questão análoga ou parecida, você já esteja com o conceito claro na hora de estar resolvendo a sua prova, beleza? Então, o risco de crédito, né? O risco de calote, é devido à dificuldade, e tem a dificuldade em honrar o pagamento, inadimplência, entre outros. Exatamente. É o risco de crédito. Não saiu bem como planejado, né? Entendeu? Acontece. Volatilidade das ações ao mercado. Esse aí a gente já sabe qual. Já falei, né? Volatilidade das ações ao preço. É risco de mercado. Risco de mercado. Dificuldade da realização de investimentos a qualquer momento. Liquidez. A dificuldade de converter o investimento em caixa rapidamente. Dificuldade de realizar a qualquer momento.
e converteu mais rapidamente, os dois aí seriam contextualizações de liquidez. Opa, liquidez aqui, tá bom? Ó, aqui os dois de liquidez, né? Tanto o item C quanto o item D estão na mesma contextualização. Aqui não apareceu uma contextualização de erro operacional, mas seria falha humana, né? Erro ao invés de vender eu comprei, ao invés de comprar 10 eu comprei 100, ao invés de ser preferencial foi originário, eu troquei um ativo pelo outro, né? Troquei o código. Isso é o erro operacional. Questão 50. O valor da cota é o resultado da divisão do patrimônio líquido pelo. Então, questão bem simples, né? Ó, eu tenho lá o fundo, a cota, uma cota. Eu tenho uma cota. Nossa, tudo isso, né? Vai ser a divisão do PL pelo quê? Tem lá o patrimônio do fundo, né? R$1 bilhão. Uau! E tem 1.000 cotas. Qual vai ser o valor da cota? O valor da cota pelo número de cotas, né, pessoal? Acho que essa aqui estava bem tranquila, né? Ó. Qual é o valor da cota? Uma cota. O valor de uma cota é o patrimônio líquido, tudo que tem no fundo, pelo número de cotas. Tá certo? A divisão pelo número de cotas. Então, pelo número de cotistas? Não, né? Pelo número de cotas. B é o item correto aqui, ó. Pelo número de cotas. Né? Diz o item B. Pelo número de cotas. Pelo valor da despesa do fundo, pelo valor dos aportes. Não. Essa aí foi bem tranquila, acho que questão praticamente dada, né? Algumas aí são sem facilidades realmente lá na hora da prova. Outras já tem uma contextualização um pouco maior, como é o caso da questão 51. Bora lá então, pessoal. No que diz respeito às situações que configuram conflito de interesses. Ó. Mais uma questão de conflitos de interesse. Na Administração Pública Federal, a Lei número 12.813, de maio de 2013, define sobre o conflito de interesses no cargo de emprego público. Opa, agora não é sobre ativo. Cargo de emprego público informa os independimentos posteriores ao período sobre o tema. Assinale as alternativas a seguir. Vamos lá. Primeira alternativa, informações privilegiadas é aquela que diz respeito aos assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito de Poder Executivo Federal, que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja ampla de conhecimento público. Ok. Conflito de interesses é a situação gerada pelo confronto de interesses públicos particulares provenientes de interesses coletivos financiados de maneira imprópria e desempenho público. Ok. Informação privilegiada é aquela que diz respeito aos assuntos religiosos ou aquelas relevantes aos processos do âmbito do Poder Executivo Federal, que tenha repercussão política ou moral e que não seja do âmbito de conhecimento público. Ok, tá meio estranho isso aí, né? Mas ok. Conflito de interesse é a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados para não comprometer interesse coletivo de maneira imprópria. Ok, função pública. São corretas somente as afirmativas. Realizadas com base no perfil do cliente, então vamos analisar cada um aqui, ó. Realizada com base no perfil do cliente e revisada quando houver alteração do perfil dele? Não. Realizada constantemente sem que haja exclusivamente motivos. Realizada com base no perfil do risco? Não somente isso. Realizada com base no perfil do risco do cliente? Sim. E na natureza da relação do negócio? Revisada quando houver alteração do perfil ou natureza da relação. Exatamente. Questão 51. Questão D que deve ser assinalado, pessoal. Né? Ele fez uma vinculação entre os itens 1, 2, 3 e 4 em relação ao conflito de interesse e informações privilegiadas e a afirmação, né, deve se afirmar quando é realizada com base no perfil do cliente, de riscos e na natureza da relação do negócio. É revisada quando houver alteração do perfil e na natureza da relação, certo? Se o cliente se tornou mais agressivo, se ele mudou o plano, se ele quer que aquele capital seja alocado para uma coisa mais de alto risco, se ele subiu de nível, se ele recebeu uma herança, se agora ele tinha 50 mil, ele tem 5 milhões. Então, é tudo com base, é o que está dizendo o item D, né? Com base nesse bom senso, mas sendo sempre visível de onde está sendo proveniente as mudanças, de onde estão vindo os recursos e de onde está sendo feita a mudança de suitability em relação àquele cliente. Beleza? Questão 52.
Assinale a alternativa correta sobre as medidas de posição central. Então, mais uma questão de estatística, medidas de posição central. Vamos lá. São exemplos de medidas de tendência central. Média e mediana? Sim, são exemplos de tendência, né? Medida central. Se tem a medida central, você vai ver se está oscilando perante a média ou não, né? Por exemplo, aqui um gráfico. Money. E aqui a gente tem o time. A gente tem lá, ó. Está oscilando. E aqui a gente tem a média e a mediana. Ah, tá para cima da média, tá para baixo da média, tá para cima da média. Que tendência que está na média? É o que está falando aí o primeiro item. A média da amostra é uma variável e é definida como um intervalo de classe de maior frequência? Não, né? É a soma das amostras pelo número de amostras. A gente já tinha visto. Por enquanto, então, só um está correto. 3. A moda é o valor da variável que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Exatamente, né? Lembra aquele exemplo que eu tinha dado? Era o 3 que aparecia mais? Se não lembra, a gente coloca aqui de novo, ó. Tem umas amostras aqui, ó. Qual que é a moda? Bom, o número 1 aparece 1, 2, 3 vezes. Então, a moda é o número 1, né? Ou seja, é o valor da variável que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Beleza? Então, não é o item A, não é o item B. Agora ficou fácil, né? É o item C que deve ser assinalado como correto. Bora para a questão 53. O mercado de ações é uma alternativa de financiamento para as empresas que desejam se expandir e que torna ele fundamental para o crescimento da economia. Muito bom. Muito bom, pois justamente vai unir, né? Ele vai causar esse crescimento econômico no país, né? Ele vai unir os agentes superavitários dos deficitários em relação a investidores, não só em relação a bancos ou a instituições financeiras. Então, esse que é um marco, né, crucial, esse que é o grande diferencial quando a gente fala em relação à Bolsa de Valores, né? A B3, a Bolsa de Valores, né? Lá. O mercado de ações é uma alternativa de financiamento para as empresas que desejam se expandir. Claro que cuidado com alguns IPOs que você recomenda para os seus clientes, pois geralmente quem quer vender, né, quer vender caro. Então esse negócio de flipar, de achar que na semana seguinte vai subir 30%, não é bem assim. Cuidado também que você não tem histórico. Não é que não é para entrar em IPO, é cuidado se você não tem histórico em relação àquela companhia. Como foi calculado aquele valor base? Será que não está vendendo muito caro? Será que não está acima das estimativas? Desculpe. Acima das estimativas do mercado? Então, cuidado com tudo isso, né? Mas é fundamental para o crescimento econômico. Verdade. Né? Então, diante disso, assinale a alternativa que seja correta. O mercado de ações possibilita a garantia de lucros do investidor? Ninguém garante nada, né? Se falou que é garantido, é golpe, hein? É garantido, então é golpe, sai fora. O mercado de ações permite a revenda de títulos públicos? Não. Não é o mercado de ações que vai estar sendo realizado a venda de títulos públicos. O mercado de ações é considerado pouco líquido? Muito pelo contrário. Muito líquido. Só para a gente ter ideia, a nossa B3, a Bovespa, tem uma média, tá? Aproximada de 20,5 bilhões de reais por dia. Pô, você acha que isso não tem liquidez? Então é muito líquido, né? No mercado de ações são negociadas participações societárias entre empresas. Exatamente. Que o mais tradicional, que o mais sustentável, que o dá mais certo, pelo que a gente viu de história de grandes investidores, são os que são buy holding, pessoal. São os que são buy holding, comprar e abraçar, comprar e segurar, longo prazo, né? Não é ficar especulando, entrando e saindo. Claro que uma outra coisa pontual pode dar certo, mas grandes investidores como Warren Buffett, o Barça aqui no Brasil também, são investidores de anos e anos em relação àquelas empresas, ou até mesmo décadas, né? Que realmente tem a visão societária, de ser sócios daquele negócio,
ser sócios de boas companhias, ser sócios de boas empresas. Legal? Bora para a nossa próxima questão, questão 54. O valor máximo que um fundo para investidores não qualificados, né, não é IQ, não qualificados, pode investir em títulos emitidos de um grupo financeiro em um título mesmo grupo não financeiro. Então, ó, investidores não qualificados aqui, ó, né, não. O que é um investidor qualificado? Que é não qualificado. São aqueles que atestem por escrito e comprovem, né, que tem patrimônio acima de R$1 milhão. Né? Ou vocês, profissionais do mercado financeiro, CPA 20, também são investidores qualificados, né? Profissionais do mercado financeiro ou os investidores que atestem por escrito que possuem patrimônio superior e comprovem acima de R$1 milhão. Então, os fundos para os não qualificados, aqui o foco é os fundos para esses investidores que não são qualificados. Eles podem investir em títulos emitidos por um grupo financeiro, e títulos emitidos por um mesmo grupo não financeiro. Olha lá, não financeiro. Então, são dois grupos aqui, respectivamente. Então, qual o percentual que eu posso investir em relação a cada um desses fundos, né? Grupo financeiro, uma quantidade maior, 20%, né? Até 20% da carteira. E o não financeiro, até 10% da carteira. Tá ok? Então, não é o item A, é o item B, não é o item C, não é o item D. Acho que aqui ficou bem claro também, né, pessoal? Um grupo financeiro ele vai ter um percentual maior de possibilidade de estar sendo investido do que o não financeiro, né? E não vão ser iguais. Não, com esses conceitos você já acerta com o item B, né? O problema é se tivesse 30 e 20, né? 15 e 10, mas foi a única alternativa que deu isso, né? O financeiro ele tem maior credibilidade em relação ao percentual de investimento que deve ser alocado, né? Guarda esse conceito, que aí fica mais fácil a resolução lá na hora da prova, beleza? Então, o item B é o item correto. Bora para a questão 55, mais um pouco, já estamos acabando, hein, pessoal? As 60 questões, simulado completo, nosso terceiro simulado da base do CPA 20. Bora lá, questão de títulos públicos. Diferença entre uma letra financeira do Tesouro, uma letra do Tesouro Nacional, perdão, uma LTN, não é LFT, é LTN, e uma nota do Tesouro Nacional, série F. Ó, os dois são títulos de renda fixa. Bom, né? Tanto a LTN quanto a NTNF, F de fixo, são de renda fixa. Agora, qual que é a diferença, que é justamente a pergunta tá mencionando, entre os dois? É que essa aqui, ó, notas do Tesouro Nacional F, tem cupom semestral, né? E essas daqui, sem cupom. Aqui não tem duration, né? O duration é o vencimento do título, não tem fluxo de caixa. Aqui eu tenho fluxo de caixa, né? Geralmente aqui pré, tá? Pré-fixada, né? Agora ficou fácil, né? Sabendo o conceito aqui, relembrando o conceito, realmente fica muito mais fácil de ser assinalado. Então, a LTN paga cupom semestral e a outra cupom anual? Não. LTN é um título pré-fixado? Sim. E NTNF é um título pós-fixado? Não. Então aqui está certo, aqui está errado. LTN é um tipo de cupom zero? Sim, pré-fixado. Enquanto a NTNF paga cupom pré-fixado? Exatamente. Item C, alternativa correta. A LTN possui um duration inferior? Não. Mesmo vencimento maior, né? Duration vai ser o vencimento. Vai ser quando eu for receber o duration, não tem nem cálculo, né? Não, bem maior, né? Superior é o vencimento, tá ok, pessoal? Então, é isso aí, né? Vai ser o prazo, né? Eu preciso ter os meus fluxos de caixa para calcular o duration, né? Aí se eu não tenho a data de vencimento do título. Simplesmente isso. Questão 56.
Maria começou no emprego novo e passou a contribuir para a previdência privada. Questão corriqueira do seu dia a dia, hein? Os famosos planos PGBL e VGBL, né? Plano gerador de benefícios livres e vida gerador de benefícios livres. Saiba as diferenças, os conceitos, pois não somente na prova, mas vai ser um conteúdo corriqueiro também do seu dia a dia que vai estar sendo cobrado na sua profissão, né? Então, ao entrar no plano, precisa escolher um regime de tributação, né? Então, ó, regime tributário. Ela vai ter que estar escolhendo agora um regime tributário. Além disso, a intenção de Maria não é permanecer na empresa e, consequentemente, no plano até se aposentar. Então, não é permanecer na empresa e, consequentemente, no plano até se aposentar. É uma coisa mais de curto prazo, ela não quer ficar décadas. Provavelmente ela só vai ficar alguns anos, não vai ficar muito tempo, não, né? Sua intenção é permanecer por no máximo 3 anos, ó. No máximo, maior ou igual, né? 3 anos. Não vai ser mais que isso, né? Sendo que seu salário atual é 4 mil. Ela não ganha tão bem assim, também não ganha tão mal assim, né? Então, o seu salário é 4 mil. Ela vai pôr um percentual, né? Não é que ela vai pôr os 4 mil, certo? Mas aí o que você indica pela sua faixa salarial? Olha, aqui não está falando nem PGBL, nem, né? Falando simplesmente aqui, o plano ele vai ser progressivo ou regressivo, nesse caso aqui. Pessoal, se é um período curto de tempo, né? Geralmente isso aqui é progressivo. Por que progressivo? É aquela tabela de CLT que a gente já está acostumada. Vai aumentando conforme aumenta a renda. E regressivo, conforme aumenta o tempo, vai diminuindo a tributação. Isso tanto no PGBL quanto no VGBL. É o regime de tributação que está sendo discutido aqui. E não o plano em si, né? Agora, na faixa salarial dela, vai ser qual percentual, né? No Brasil, acima de 6.400 já é lá o 4.600, perdão, né? Acima de 4.600 já é o 27,5 máximo. Ela está próximo do 27,5 máximo, né? Então, ó, 35% nem existe, já tira de cara. 20% não é, né? 25% está muito elevado, já estaria mais próximo da última faixa, né? Então é 22,5% pela faixa salarial dela, né? E detalhe, aqui é regressivo, né? Poderia gerar dúbio, mas aqui não, né? Ó, regressivo não, né? Poderia ficar parte dúbia aqui do valor, né? Vamos dizer assim, né? Que está próximo do 27,5% de alíquota máxima, né? Mas regressivo não. Progressivo, por que é progressivo? Prazo curto, né? E 4 mil faixa salarial dela, tá bom? Então, na alíquota é aquela tabela de CLT, né? Então cai em 22,5%. Questão 57. Em relação às formas de valorização de uma ação, V para a verdadeira e F para as falsas. Então, ó, questão é formas de valorização de uma ação. Uma ação pode estar se valorizando. E tem A. O valor contábil é o valor da ação conforme o patrimônio líquido da empresa? Falso, né? Uma coisa é valor do seu patrimônio, outra coisa é o valor da sua contabilidade. São coisas distintas em relação à companhia. 2. O valor intrínseco é o valor da ação no momento de lançamento no mercado? Não, é o valor de oferta no IPO. Falso. O valor intrínseco da ação envolve uma série de cálculos, o seu valor justo, o seu valuation, para ver realmente o que ela vale, né, perante as estimativas dos seus fluxos de caixa futuro, que são trazidos a valor presente com uma determinada taxa de desconto. Certo? São estimativas, né, qual é o valor da empresa, que é um pouco também abstrato, vamos dizer assim, que pode mudar de analista para analista de ações. 3. O valor de liquidação é o valor da ação no momento em que é realizada a negociação? Não, momento de venda, né? O valor patrimonial é o valor da ação no caso de um encerramento de atividade da empresa? Não, o valor de fechamento dela, né? Tudo falso, né, pessoal? Tudo falso.
E 5, o valor da subscrição é o valor da ação conforme o preço foi fixado no momento da subscrição de novas ações. Exatamente. Então, não é o item B, C e D. É o item A que deve estar sendo assinalado como item correto para essa questão. Beleza? Questão 58. Sobre o PIB nominal. Então, ó, Produto Interno Bruto. O que é o PIB mesmo? São os gastos do governo, mais os investimentos realizados pelo país, mais os gastos finais de todas as famílias, mais a balança comercial, relação de exportação menos importação, que a gente espera que seja positivo. Pois bem, agora, ele está falando do PIB nominal. O que é esse tal de PIB nominal? Né? É a somatória nos momentos da produção, não do consumo. Né? Para que não haja dupla contagem, e o PIB real já é visto aqui como no final do seu consumo. Beleza? Então, vamos ver o que diz a questão 58. Item A. Um aumento na inflação pode significar um aumento no PIB nominal, ainda que não um aumento no PIB real. Sim, por isso aumentou os custos de produção. Vamos deixar ela aqui, tá certa. O item A. Exatamente. B. A revenda de um imóvel já construído aumenta o PIB nominal em um ano específico. Não. Já foi produzido. Fora de contexto. A inflação reduz o PIB nominal de um determinado ano? Não necessariamente. D. O PIB nominal não tem nenhuma relação com a inflação. Lógico que tem. Então, realmente é isso, né? Se a gente está contando no momento da produção, olha lá o que diz o item A. Um aumento da inflação pode significar um aumento do PIB nominal, ainda que não um aumento no PIB real. Perfeito, pois aumento. Vamos supor uma produção de ar-condicionado, né? Você tem os ar-condicionados já no mercado para ser vendido, no consumo, os consumidores, e você tem na produção, que estão sendo produzidos, os novos, mas aumentou o preço do alumínio, aumentou o preço do polímero, aumentou a parte de placas para o controle, teve todos esses aumentos já na inflação, mas ainda não chegou no produtor final, só está na produção. Né? É um exemplo que a gente tem aí do PIB nominal e do PIB real. Beleza? Questão 59, nossa penúltima questão. Já estamos quase acabando, pessoal. Parabéns para você que está aí com a gente, estudando e se dedicando para conseguir a sua certificação CPA 20. Sempre conte com a Pro Educacional para estar tirando suas dúvidas, material de apoio, resolução de exercícios, bem como também outras certificações. Depois dessa, almejar um CEA, um certificado de especialista de investimento série Ambima, por que não depois um CFP também de planejador financeiro, para planejar, né, e sair um pouco do ambiente Ambima. Conte sempre com a Pro Educacional para estar subindo degrau a degrau dentro da carreira no mercado financeiro. Então, bora lá. Questão 59. IGPM, IPCA, meta da inflação Selic e taxa pré-fixada. São indexadores de quais títulos públicos, respectivamente? Ó, questão chave, vai cair algo parecido ou parcial na sua prova, hein? Questão muito importante que você tem que estar atento lá na hora da sua resolução de exercício. Então, IGPM, IPCA, meta da taxa Selic e taxa pré-fixada. Vai estar atrelado a quem? Bom, índice geral de preços ao mercado. Quem levanta isso daqui é a Fundação Getúlio Vargas, inclusive utilizado para correções nos preços dos aluguéis dos imóveis. Índice de preço ao consumidor amplo. Quem levanta isso daqui é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considerado a inflação oficial do país. Ah, tem que saber esses vínculos, professor? Pode ser cobrado na prova? Tem que saber. Pode ser cobrado na prova esse conceito. E você também vai estar utilizando no seu dia a dia de forma corriqueira, com seus supervisores ou até mesmo com seus clientes. Bom,
Questão é o seguinte, quais são os títulos aqui? Ó, a gente vai ter 4 títulos que vão estar sendo indexados em relação a cada um desses indicadores, né? Desses daqui, ó, quais vão ser nesta ordem, respectivamente. Pessoal, IPCA é o NTN Série B. NTN Série B. Beleza? IGPM é Série C. GPM, NTN, Série C. Meta da taxa Selic, aqui que vem, pré-fixado. LFT, se ele dança conforme a música, letras financeiras do Tesouro. E letras do Tesouro Nacional que são pré-fixadas. Então, não é a A, não é a B, é a C, né, que ficou nessa ordem. Tá certo? Então, esteja muito bacana essa questão, né, ela cai parcial ou total lá na hora da sua prova. Esteja com esses conceitos bem claros em relação aos indexadores do que é cada um desses títulos, pois é sim passível de estar sendo cobrado lá. E nossa última questão, parabéns para você que chegou até agora, está se preparando muito bem para a prova e vai conseguir os 42 acertos ou mais para estar conseguindo a sua certificação. O índice de Sharpe, o que é o índice de Sharpe, pessoal? Ele reflete o retorno esperado em relação ao risco associado de uma assumido, né, associado de uma determinada carteira. Esse é o índice de Sharpe, o índice também chamado índice de Sharpe ou também índice de forma, né? Então, o retorno esperado em relação ao risco assumido de uma carteira é isso daí. A aderência de uma carteira ao benchmark, não. Aí como seria a sua performance, né? Estaria relacionado à sua performance, não é índice de Sharpe. O nível de diversificação de uma carteira, não. É quando você está diversificando. Está reduzindo o risco não sistemático ou específico. Ficando. O nível máximo de perda esperada por uma carteira, você pode até associar ao VAR, né? Value at Risk, mas não é o conceito de índice de Sharpe. Então, realmente é o item A, o item que deve ser assinalado como correto. Parabéns para você que chegou a mais um final de um simulado, CPA 20, resolução de exercício, nosso terceiro simulado na base, conte sempre com a Pro Educacional. Abraço e bons estudos, valeu, até os próximos vídeos.